Porque para nós sentar é sentar, levantar é levantar, mas para o povo judeu não. Há um princípio aqui. Quando eles estão sentados, eles estão dizendo assim: eu não quero mais saber de nada, eu joguei a toalha, eu desisto, eu não quero mais continuar a minha jornada, eu não quero mais continuar a minha história. E a prova disso é que todas as vezes que nós vemos uma pessoa que Deus fala para se levantar, é porque Deus não quer que somente que a pessoa mude de posição, mas Deus quer que a pessoa se posicione, que a pessoa saia do lugar onde ela está e ela entre no propósito de Deus. Meu Deus! É por isso que o filho pródigo, ele diz assim: levantar-me-ei. Irmãos, ele não estava sentado, falava de um posicionamento. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então levantar não se fala somente de uma pessoa que está sentada, mas de um posicionamento que nós tomamos. Deus está olhando para aqueles que são sacerdotes, para aqueles que iriam conduzir o povo. Deus está olhando e está falando assim: como que pode? Se já com a liderança o negócio está ruim, imagina o que sobrou para o povo. Deus está olhando e não está vendo ninguém para se posicionar. Aí Deus usa o ímpio. Já percebeu que é o momento que nós queremos desviar da presença de Deus? Há momento que nós falamos assim: eu não vou mais para a igreja, ninguém me vê, ninguém me dá oportunidade, eu não tenho espaço para trabalhar. Mas as pessoas sabem que você é crente. Aí você fala: eu não vou mais para a igreja. Aí de repente você está no trabalho, alguém chega para você e fala assim: nossa irmão, estou passando uma prova, ora por mim. Aí você, no seu pensamento, está falando assim: mas eu não quero mais saber desse negócio de Deus. Mas está pedindo uma oração, eu vou orar. Porque crente assim nem para desviar presta, irmão. Quando você quer desviar, o Espírito Santo fala: não vai desviar não. Você entregou a sua vida para mim e não aceita devolução, você não vai mais embora. É porque outra hora nós ouvimos falar que nós éramos escravos do diabo. Só que hoje, irmãos, nós continuamos escravos, não mais do diabo, mas nós somos escravos de Cristo. Paulo disse: eu, Paulo, escravo de Cristo. Você continua escravo, só mudou o Senhor. Não é mais o diabo, agora Jesus é o nosso Senhor. Então, eles estão lá sentados, prostrados, eles jogaram a toalha, eles não querem mais saber. E Deus precisa trabalhar. Para Deus levantar um povo, primeiro Deus precisa levantar uma pessoa. Meu Deus! Isso aqui é muito forte. É. As pessoas estavam aí algum tempo atrás questionando a situação do Brasil. Mas não, irmãos, para Deus levantar um povo, primeiro Deus precisa levantar uma pessoa. Porque através de uma pessoa que Deus levantar, Deus vai conseguir levantar um povo. É isso aí. Então Deus olhou: está todo mundo prostrado, então eu preciso arrumar alguém que eu vou levantar, e esse alguém vai levantar o povo. Deus olha e vê Ezequiel prostrado também. Capítulo 2, Ezequiel diz assim: e a mão do Senhor veio e me colocou de pé e falou comigo. Aleluia! Deus falou com Ezequiel, mas para Deus falar com Ezequiel, mandou Ezequiel se colocar de pé. E quando Ezequiel se colocou de pé, ele viu que Deus era com ele. Ezequiel entendeu o que Deus estava fazendo. Só que veio o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 de Ezequiel. Ezequiel se prostrou de novo. Ezequiel não quis permanecer na posição que Deus colocou. Ezequiel estava prostrado. Então no capítulo 8 Deus olhou e falou: não, desse jeito não pode ficar. Já que eu tentei uma vez e ele não se levantou, eu vou mudar a situação. Aí lá no capítulo 8 Ezequiel vai dizer assim: eu vi o céu aberto, e eu vi uma mão que saía do céu, e junto com essa mão tinha um corpo, e esse corpo da cintura para baixo era fogo, da cintura para cima era bronze. Agora não foi mais Deus que falou com Ezequiel, mas a mão veio e pegou Ezequiel pelo cabelo. Porque quando Deus fala com você e você não obedece a Deus, você não se prepara. Primeiro Deus fala. Se você não quer ouvir o que Deus está falando, de uma forma ou de outra você vai ter que entrar no propósito de Deus. Isso aí! Deus, quando nós falamos do oleiro, parece que não mexe muito com o nosso entendimento, com o nosso coração, porque olaria, oleiro não tem muito a ver com a gente. Mas pensa num pedreiro, irmão, num pedreiro. Porque o pedreiro, quando ele quer acertar um tijolo, e parece que o tijolo não entra no lugar onde ele quer colocar. Eu sei, você já viu, porque eu já vi também. Ele pega o tijolo, e ele vem com a colher, e ele começa a bater. Ele vai quebrando o tijolo, até o tijolo encaixar certinho naquele lugar. Meu Deus! É Deus dizendo assim: nem que eu preciso te quebrar,
mas você vai encaixar no meu propósito. Queira você ou não, queira o inferno ou não, o que Deus determinou para você vai fazer, e o nome dele vai ser glorificado. Quem mandou você levantar a mão e aceitar Jesus agora, irmãos? Viva o que ele tem para você. Pastor, mas viver servindo a Deus, o negócio não é fácil. O salmista olhou para nós, e eu falo que olhou para nós porque é projeção profética. Ele disse assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Você acha que Deus vai te abandonar nessa prova? Não vai nada, irmãos. O diabo vai até tentar te botar medo, porque o medo, irmãos, é coisa do diabo. Deus não nos deu o espírito de covardia,